nome da minha mensagem hoje é a graça universal. Olha o que vai dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Aqui, Pedro está falando a respeito das ordens que Jesus deu a ele e aos demais apóstolos, e ele está na casa de Cornélio. Este é o contexto que nós pregamos na última quarta. Vai dizer assim: ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho sobre ele, de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê receberá perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios. Versículo 46, porque os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não seja batizado estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Até aí, tá bom, deixa aberto. A graça universal é o tema da minha mensagem, como eu disse. O capítulo 10 vai de fato mostrar como Deus estende a sua graça e misericórdia a todos os povos, a todas as pessoas, independente de nacionalidade, independente de condição financeira, independente de cor de pele, sexo ou qualquer outra distinção que você possa fazer. O capítulo 10, ele vai de fato quebrar todas as barreiras do Evangelho, e graças a essas barreiras que foram quebradas lá atrás, do Evangelho chegando aos gentios, como começou aqui com Cornélio, nós podemos estar aqui hoje. Por isso nós estamos aqui, porque o Evangelho chegou aos gentios, aqueles que não eram judeus, ou seja, nós, chegou lá na família de Cornélio, ele é o primeiro, e graças a isso nós estamos aqui hoje. E o que está acontecendo aqui no capítulo 10 é de fato aquilo que Jesus ordenou lá no primeiro capítulo de Atos. Vocês fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aqui nós vemos que esta última etapa está sendo se cumprida, confins da terra, em todo o mundo. E eu quero passar alguns princípios aqui então. Põe o primeiro, por favor, ali. Primeiro, a mensagem do Evangelho não muda. Independente de a qual povo nós levemos o Evangelho, temos que sempre ter em mente que a mensagem, ela continua sendo a mesma. Não interessa se há ricos ou há pobres, não interessa se há bairros de periferia ou de classe média alta, não interessa se são pessoas da nossa nacionalidade ou de outra nacionalidade, ainda que as aplicações possam mudar, mas o Evangelho é sempre o mesmo. No versículo 42, quando ele vai dizer assim, ele, Jesus Cristo, não é Pedro falando de Jesus, ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo. Aqui a palavra povo, laos, de fato estava se referindo primeiramente ao povo de Israel. Ou seja, Jesus, ele nos enviou a pregar ao povo de Israel. Mas a mensagem que nós pregamos a eles é a mesma mensagem que vocês vão ouvir. Os gentios, porque o Evangelho, a mensagem não muda. E qual é a mensagem do Evangelho? Evangelho, boas novas. Boas novas de quê? Que você vai ser rico, próspero, seus filhos todos saudáveis e gordinhos? Não, não é isso. Acreditamos que isso pode acontecer. Não é uma regra, pode acontecer. Mas a mensagem do Evangelho é que o homem pecou, e por conta do pecado do ser humano, ele merece a morte como salário. O salário do pecado é a morte. Esta é a mensagem do Evangelho para todas as nações. Todos pecaram, como diz Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. E todos significa literalmente todos. Não há pessoas boas. Não há quem busque a Deus, como diz Romanos 3. Não há quem faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Judeus, gentios, pobres, ricos, negros, brancos. Haverá um dia que, por conta do pecado do ser humano, eu sei que falar pecado do ser humano talvez fica mais genérico, né? Não, por conta do seu pecado. Por conta do seu pecado, o que a Escritura vai dizer é que um dia você vai comparecer diante de Deus
para ser julgado. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E o que Pedro aqui está dizendo é que Jesus Cristo, Ele será o juiz de vivos e mortos. Ou seja, não há quem possa escapar de seu julgamento. Os que estão vivos serão julgados, os que se foram também. Aquele carpinteiro ridicularizado, aquele Cristo crucificado, Pedro diz que ele ressuscitou dos mortos e vai ser juiz de vivos e mortos. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim: porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para sermos julgados por tudo aquilo que fizemos, por todas as nossas obras. Aqui, Paulo ele está fazendo, na verdade, coro aquilo, Pedro está fazendo coro aquilo que Paulo vai dizer. Paulo faz a mesma coisa, porque a mensagem é uma só, não muda. Atos capítulo 17, olha o que a Escritura vai dizer: porque determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ele designou. Ele deu prova disso a todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Um julgamento individual, um julgamento onde todos os nossos podres serão expostos, sem exceção. Um julgamento onde você não vai poder pedir auxílio, pai, mãe, amigo, pastor, ninguém. Eu, particularmente, toda vez que eu passo por Romanos capítulo 2, que eu leio assim, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, eu fico apavorado. Eu não sei quanto você. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Sabe o que você faz lá no escondidinho? Que ninguém vê? Que seu pai não tem ideia que você faz? Que seu marido jamais imagina? E não apenas aquilo que fazemos de forma externa. A Bíblia diz que as motivações dos nossos corações também serão julgadas. Não há como escapar diante do Senhor. E a pergunta que eu e você devemos fazer é: qual a esperança para a humanidade, já que seremos julgados por tudo que falamos, pensamos, por nossas ações, motivações e até por aquilo que passa em nossa cabeça? A solução? A solução está no versículo 43. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. E a palavra aqui, aqueles que creem em seu nome, nome de fato significa uma revelação completa em relação a Jesus Cristo, sua vida, suas obras, seus ensinos e principalmente sua ressurreição. Esta é a única solução para a humanidade. E este é o ponto central do Evangelho. Cristo, Ele purifica todo pecador que chega diante dEle com temor, com o coração contrito e arrependido. Se você se aproxima do Senhor assim, não importa a gravidade dos seus pecados, a vida que você teve, por mais promíscua que tenha sido, perdida que tenha sido, se você se aproxima do Senhor com arrependimento, dizendo: eu creio em Jesus Cristo, que apenas Ele pode me purificar, o que a Escritura diz é que todo o que nele crê receberá perdão dos pecados. Assim como a Bíblia diz que todos pecaram, todo aquele que de fato crê em Jesus Cristo, este recebe perdão. E a prova que eu e você cremos, e a prova que nós nos aproximamos de Deus com fé, que nós de fato nos arrependemos de nossos pecados, não é uma vida perfeita, óbvio que não. Somos falhos, por vezes tropeçamos. Mas 1 João 3,9 é claro em dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele por vezes até erra, até tropeça. Muitas pessoas que pensam que pelo simples fato: olha, eu batizei, eu fiz tal coisa, ora, não vou errar mais. Engano. Mas todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Ele peca como um deslize, como um descuido, mas não de forma habitual, ao ponto de dizer: não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Claro que não. Aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Se a sua fé é materializada por uma vida piedosa, não há o que eu e você possamos temer diante do juízo. Se a sua esperança
se aquilo que você fala com a boca, confessa com os lábios, se materializa numa vida de temor a Deus e numa vida piedosa, não há o que venhamos a temer. Em contrapartida, aqueles que se recusam a crer em Cristo como Salvador e se arrepender de seus pecados, o que a Escritura diz é que esses não encontrarão um carpinteiro mais de braços abertos como morreu na cruz, mas como um juiz sentado no trono com o seu cetro de justiça para julgar tudo aquilo que fizemos. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto é a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Acompanhe comigo o versículo 44 até o 46, por favor. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que estavam com Pedro, que foram com Pedro, os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. João Calvino, ele diz assim: o Espírito Santo é a presença de Deus em nós, e não depende de nossa raça ou mérito, mas da graça soberana de Deus. De fato, o Espírito Santo ele é o selo da inclusão, onde as barreiras são todas quebradas, e o povo de Deus passa a se unir em um só corpo. E veja que interessante, Pedro, ele está no meio de um sermão, pregando a palavra de Deus àquelas pessoas da casa de Cornélio, e de repente ele é interrompido. Ora, por alguém de fora, por alguém batendo a porta, por alguma criança, nada disso. Pedro é interrompido pelo Espírito Santo. E veja que interessante aqui, o Espírito Santo não tem uma agenda engessada, determinada, olha, sempre desta forma. Principalmente aqui em Atos. Aqui em Atos nós vemos Deus agir das formas mais diversas possíveis. Nós vemos, por exemplo, o Espírito Santo vindo das pessoas após o batismo. Foi isso que aconteceu no capítulo 8, onde o pessoal de Samaria tinha ouvido o Evangelho, tinha se convertido, e os discípulos dizem: olha, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: que Espírito Santo? Eles não sabiam. Os discípulos vão, impõem as mãos sobre eles, então eles recebem o Espírito Santo. Nós vemos pessoas sendo cheias do Espírito Santo quando são batizadas, e aqui esse povo de Cornélio nem batizado era e já era cheio do Espírito Santo. Repara que, é nessa caixinha aqui que ele age. Não, às vezes age de formas diferentes com pessoas totalmente diferentes. E mais, a vinda do Espírito Santo aqui torna totalmente obsoleto o rito da circuncisão. Em Atos 15 veremos que de fato ele é abolido. Mas aqueles homens ficaram abismados, por quê? Como assim? O Espírito Santo vem sobre esses homens que nem circuncidados são, que nem nosso povo são. É por isso que eles ficam boquiabertos, mesmo tendo ouvido da boca do próprio Pedro. Pedro, ele começa o seu sermão dizendo assim: Deus não mostra favoritismo. Ele está interpretando aquela visão que ele teve, o lençol vindo de alto a baixo, mostrando que Deus não faz distinção de pessoas. E mesmo Pedro dizendo isso, aqueles homens: como? Ora, como isso está acontecendo? Este foi o motivo da admiração daquelas pessoas que com Pedro estavam. E como que eles souberam? Você já parou para se perguntar, por exemplo, no versículo 46, que vai dizer assim: porque os ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Como eles souberam que os gentios estavam engrandecendo a Deus? Eles falaram em línguas? Quais línguas? Provavelmente o hebraico ou o aramaico, porque era a língua que eles entendiam. Então eles estão ali, como assim? Esses ímpios, esses gentios, falando o nosso próprio idioma. Eu sei que há uma outra interpretação, que ela vai dizer basicamente assim: o milagre que aconteceu ali não tinha a ver com a fala dos gentios, mas estava no ouvido dos discípulos. Eles falaram no idioma, na língua deles, e os discípulos ouviram a sua maneira. Mas o texto deixa claro, isso não é verdade. O milagre não foi sobre os judeus, o milagre foi sobre os gentios, sobre a fala deles, da mesma forma que aconteceu em Atos capítulo 2, lá em Pentecostes, lembra? O Espírito Santo, não é? Como língua de fogo, pousou sobre cada um deles. O milagre foi nas pessoas que estavam falando e não nas pessoas que estavam ouvindo. Então não tem como a gente aceitar esse tipo de interpretação. Mas o grande ponto aqui é: os gentios estavam recebendo o mesmo dom dos judeus. O Espírito Santo que era sobre aquele povo até então escolhido,
ele é derramado sobre todas as nações, começando por Cornélio e sua família, para mostrar que Deus não tem dois povos. Deus tem apenas um povo, que é a sua igreja. Já não há mais distinção entre puro e impuro. E terceiro e último para encerrar é o seguinte: a inclusão na igreja pelo batismo. O mesmo dom dado para os judeus foi dado para os gentios, porque olha o que Pedro vai dizer no versículo 47. Será que alguém lhe pode recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês agora são cheios da vida de Deus, cheios do Espírito Santo. Vocês necessitam passar pelo rito do batismo. Pastor, é possível pessoas cumprirem todos os ritos que a igreja coloca sem serem nascidos de novo? Claro que tem. Eu conheço um tanto de gente que o batismo foi apenas um banho de água fria. Não tinha nada a ver com o novo nascimento, com conversão. Mas, de fato, quem é cheio do Espírito Santo também vai cumprir estes mandamentos. Por que não iria? É o que Pedro diz. Se batizar e congregar são coisas fundamentais na vida cristã. Não acredite nesse papinho de desigrejado. Sirva a Deus em casa. Eu sempre digo, esse papo de desigrejado, de que sirva a Deus em casa, são pessoas gritando de uma forma diferente: deixe-me pecar em paz. É apenas isso. Porque não querem ser confrontadas, não querem ouvir o Evangelho. Então é fundamental que você de fato batize, que você congregue, para que você possa crescer, fazer parte disso aqui, ó, que nós estamos fazendo, a igreja física. Eu sei que sim, a igreja espiritual, a qual todos os cristãos fazem parte, aqueles que já foram, aqueles que são hoje, aqueles que virão, independente de denominação, independente de placa de igreja. Esta é a igreja invisível de Jesus Cristo. Mas fora essa igreja, há esta aqui, a igreja visível, a qual nós temos o dever, a obrigação de congregar. Porque lembra quando disse lá em Hebreus? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E por que é fundamental a gente congregar? Ora, é porque na igreja que a gente aprende a receber e a doar. A gente aprende a servir. Aprendemos a aprender e, consequentemente, a ensinar. Você só cresce em Deus junto com pessoas de Deus. É assim. É andando lado a lado. Por que você acha que Timóteo estava sempre com Paulo? Que Jesus envia os discípulos de 2 em 2? Você nunca vê no Evangelho o Zorro, o cavaleiro solitário. Não. É sempre no coletivo, sempre em grupo. E por que Deus, de fato, Ele quer que nós fiquemos junto com pessoas? Porque são pessoas que serão instrumentos de Deus para nos moldar. Sim, quando você anda com boas referências, isso te estimula. Quando você começa a ver homens de Deus, piedosos, homens de oração, homens quebrantados, homens humildes, e é claro, serve para a mulher também, homem no sentido genérico, no sentido de forma geral, para você entender. Quando você vê pessoas assim, você se inspira. Alguns pastores que eu acompanho, que já são bem de idade, eu vejo, pai, se um dia for 10% que esse homem é, eu serei um ótimo cristão. E eu vejo a piedade, a forma como que falam, a forma como que tratam os outros, e eu fico lá, gente, como eu preciso mudar. Como eu tenho a aprender. Andar com pessoas boas nos inspira. Em contrapartida, andar com pessoas que são as famosas carnes de pescoço, também ajudam a moldar o nosso caráter. Talvez pensem, pastor, essa aí, não precisamos andar. Não, até com essas você precisa. Quem melhor para nos moldar do que aquele irmãozinho chato, que aquela irmã rabugenta? É assim que seremos moldados. Para ser sincero, acho que na maioria das vezes a gente é transformado através dessas pessoas aí, viu? Aquele espinho na carne que Deus coloca. Faz parte da vida cristã. Pessoas não tão boas, segundo a nossa perspectiva, nos obrigam a viver o cristianismo mais prático. Nos ensinam a
a sermos mais pacientes, que é uma coisa que mais testa a nossa paciência, por exemplo, do que filhos. Gente, eu já estou quase desistindo de orar por paciência, porque eu falo, Senhor, me ajuda a ser paciente. Aí vem, parece que 3, 4 vem errar comigo de uma vez. Senhor, já entendi, tá bom. É assim que somos moldados. Crescemos em Deus através de pessoas difíceis, aprendemos a ser mais pacientes, aprendemos a não perder o controle. Quem aqui nunca? Às vezes recebeu uma mensagem de alguém, você escreve aquele textão na hora que você vai enviar. Ai, apaga, vai, vou mandar não. Você grava não um áudio, podcast de 5 minutos. Você vai enviar, ai, não vou enviar mais. Pessoas assim nos moldam, nos transformam. Você não precisa ficar orando, né, para Deus mandar essas pessoas aí, mas se Deus mandar, aceita. Fala, Senhor, eu já entendi. Transforma ele também, por favor. Parece que é só comigo. E para encerrar aqui o capítulo 10, fechando o capítulo, é fundamental eu e você sabermos que a salvação, ela não tem absolutamente nada a ver com meritocracia, com aquilo que fazemos, com a força de nossos braços, porque, seguindo o modelo de Cornélio, alguns podem pensar assim, contando que a pessoa crê em Deus, ore ou reze todos os dias e dê esmolas, ela pode ser salva, porque Cornélio fazia isso. Cornélio, mesmo sendo gentil, mesmo sendo ímpio, era alguém temente a Deus, alguém que orava 3 vezes ao dia, alguém que era generoso, ajudava as pessoas, e por conta disso foi salvo. Não, não foi por conta disso que ele foi salvo, porque ninguém é salvo por meio das obras. Essas coisas não passam de religiosidade humana. Pastor, mas como assim o senhor está dizendo pessoas que ajudam outras pessoas, elas podem fazer isso sem o Espírito Santo? Óbvio que podem, claro que podem. Talvez é apenas aquela compaixão natural, ou uma forma de atenuar os seus próprios erros. Sabia que o ser humano ele é especialista em fazer isso? Ele erra, e ele pensa que ele pode apagar as suas más ações com boas ações. Eu acho que aquele livro, O Caçador de Pipas, resumidamente, tem uma cena lá que é assim, o rapaz, né, um amigo dele vai pegar a pipa dele, e de repente, uns homens brutamontes o cercam, espancam o cara e matam o cara. E aquele rapaz, vendo o amigo que foi morto por conta dele, ele cresce angustiado, sabendo que, para me ajudar, perdeu a vida. Tempos depois, ele descobre que aquele amigo tinha deixado um filho. E as pessoas chegam nele e dizem o seguinte: lembra fulano? Ele tem um filho. Faça o bem ao filho dele. Achando assim que aquilo que aconteceu por conta dele seria pagado. Mas não funciona assim. Na lei humana não é assim que funciona. Na lei dos homens não é assim. Imagina que você mate uma pessoa, seja lá com dolo, você quis, bebeu e dirigiu, matou alguém. Só que antes do seu julgamento você vê algumas pessoas se afogando e você vai lá, mergulha e salva 5 pessoas. Aí chega no dia do seu julgamento, você vai colocar e sair para o juiz: Senhor, é verdade, eu matei aquele bebi e dirigi, mas eu salvei 5 pessoas da morte. E o juiz vai falar para você: joia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essas pessoas salvas por você não recuperam aquela vida que você tirou. Só que muitas pessoas pensam que as boas ações, elas vão apagar as más ações ou os nossos pecados. Não é assim que funciona. Óbvio que não. Cornélio fazia tudo isso. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele era caridoso e generoso. Ele era alguém temente a Deus. Mas, ainda assim, precisou um homem de Deus, Pedro, sair de seu lugar, ir à casa dele, pregar o Evangelho, e o Espírito Santo vir sobre ele e sua casa. Aí sim, houve conversão, salvação, transformação. Só há salvação mediante a pregação do Evangelho. Religiosidade humana nenhuma salva.
É necessário que a mensagem chegue. É por isso que Paulo vai dizer: bem-aventurado os pés daqueles que anunciam coisas boas. Como virão se não há quem pregue? Como as pessoas virão se não forem enviados? O problema da igreja moderna hoje, e eu digo a igreja moderna, reformada, nós, é que nós cremos tanto na soberania de Deus, e é óbvio, Deus é soberano, que achamos que não temos que evangelizar, que não é importante convidar as pessoas, sair às ruas, evangelizar de forma prática. Isso é necessário que se ouça a mensagem do evangelho, porque é só assim haverá possibilidade de arrependimento e mudança de vida. E para encerrar, no versículo 48, vai dizer assim: e ordenou que fossem batizados, Pedro dizendo para aqueles homens, né? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Veja aqueles homens, eles ouvem o evangelho, e eles ficam sedentos pelo evangelho, dizendo: queremos ouvir mais, mais, mais. Só que com o passar do tempo, você percebeu que nós, por vezes, vamos querendo ouvir menos? No comecinho a gente vê, sim, 2 cultos, oro todo dia, pequeno grupo, depois um pouquinho, 2 cultos, oro dia sim, dia não, e esquece o pequeno grupo, depois 1 culto, oro aos domingos, e depois não ora, não faz mais nada. É necessário buscarmos a Deus constantemente, porque somente em Cristo há esperança para mim e para você, apenas nele. E se houve esperança para a família de Cornélio, este gentil, este ímpio, é porque há esperança para nós, a esperança para os nossos familiares, talvez aqueles que nós olhamos e pensamos: não é possível que esse possa se converter. Lé do engano. Esses são os mais prováveis, porque aqueles que aparentemente são bons, é difícil se enxergar como pecador. Eu tenho um parente que é assim: você tem que falar da sua igreja lá para o fulano. Eu falei: por quê? Está precisando. Eu falei: o ímpio fala comigo assim. E você não está? Não, eu tenho meus erros, né? Mas ele precisa mais que eu. Eu fico indignado, gospelmente falando, né? E como pode? Há esperança. Eu lembro que eu mesmo nunca me imaginava numa igreja evangélica. Na verdade, eu tinha a birra dos crentes. O povo chato. Tinha uma irmãzinha aqui na casa da minha sogra toda vez, coquinho na cabeça, saião até no pé. O Rafael tá aí. Eu já ficava injuriado já. Fala que eu não estou. Pensa num ranço que eu tinha da irmã. Aí Deus usa essas do coque e do saião para acabar com a gente, né? Não adianta fugir de mim, não. Você vai carregar a Bíblia debaixo do braço. Eu estou amarrado em nome de Jesus, e Jesus me amarrou. As coisas são assim. Eu a vida inteira católico, 21 anos, coroinha de tudo que é igreja que você imagina, em Aparecida, Basílica Nacional. Falava com todas as letras para minha, então, namorada, que hoje é esposa: aí você nunca vai me ver na igreja. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, pastor ainda, para piorar, né? Isso, fala mesmo. Essa é a vida. Eu lembro, o Thiago está viajando, não está aqui, depois ele fala que eu falo mal dele quando ele não está aqui, né? Mas, porque depois ele assiste. Falou de mim de novo, né, pastor? Vou falar. Eu lembro que eu era perdido, né? Mas eu olhava para ele. E, cara, e eu até que vai para a igreja, mas meu primo não dá. É muito mais ímpio que eu. Esse não vai. Até hoje a esposa dele fica perguntando para ele: que tão ímpio que o Thiago era assim? Eu falei: é muito ímpio demais. Deus escolhe esses, aqueles que não são, justamente para quê? Para confundir os que são. Portanto, se prostrar diante de Jesus Cristo, juiz de vivos e mortos, é a única coisa que eu e você devemos fazer. É só assim que seremos aceitos. Saber que um dia seremos julgados por Ele. E por este motivo nós devemos nos arrepender de nossos pecados, arrepender e deixá-los. Aqueles que não são batizados, há um mandamento, como Pedro disse: ora, se você recebeu o Espírito Santo, por que você negaria as águas? Batize-se, e batizando, faça parte ativa de uma igreja. É assim que somos transformados. Por isso, mais uma vez, eu clamo a você: envolva-se,
Envolva-se na igreja. Reuniões de pequeno grupo, faça parte. Comunhões, esteja junto. Cultos, não falte, a não ser em casos extremos. Tipo assim, arrebatamento. Daí, tranquilo. Só em casos extremos. Pastor, estava com tanta dor, não conseguia andar. Arruma 4 amigos que tragam você na maca. Não tinha os amigos lá que levaram até Jesus? Faz isso. Mas não falte, sabe por quê? É assim que somos moldados. É assim que somos transformados. Pastor, mas eu sei que fazendo parte de uma igreja de forma ativa, estou encerrando, gente. A gente passa umas chateações. Passa, óbvio que passa. Se não passou, ainda vai passar, pode ter certeza. Mas é aquela velha história. É preferível você estar dentro da arca, suportando um cheiro não tão agradável daqueles bichos, tomando uma espetada aqui e acolá, do que ficar para o lado de fora no dilúvio. Congregar é fundamental. Amém, meus irmãos?